Pai do Senhor, igreja. Hoje eu tô chique, viu? Tem que cortar isso, senão. Pai do Senhor, igreja. Isso aqui é a patroa cuidando da gente, viu? Vocês estão crentes hoje, não? Amém? Deus foi gentil conosco, nos deu uma palavra para refletirmos nesta noite, e eu quero acreditar que nós sairemos daqui mais crentes. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, escrito por João. João, capítulo de número 15. Verso de número 15. Aleluia. João 15, 15 está escrito assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém? Posso ler um outro texto? Livro das Revelações, Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo de número 19, verso de número 7. Está escrito assim: regozijemo-nos, demo-lhes glória, porque as vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ainda um outro texto, Apocalipse capítulo 21, verso 5, diz assim: o que está sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Verso 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Verso 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Amém? Eu estava pela manhã preocupado com esse momento, e o pessoal da mídia, Lucas, me mandou uma mensagem dizendo: pastor, qual que é o tema para hoje à noite? Eu disse: vixe, e qual que é o tema para hoje à noite? E eu estava ouvindo uma música, e essa música de religiosidade ou intimidade. Eu disse: pronto, Jesus, está aí um desafio. Vamos falar um pouco sobre isso. A diferença de eu ter intimidade e de eu ser religioso. Tudo bem? Eu fiz questão da leitura desses textos para que nós possamos entender alguns princípios. E quando a gente para estudar o texto bíblico e entender um pouco mais sobre o cristianismo, nós descobrimos alguns segredos na Bíblia. E esses segredos mudam toda a nossa direção, nossa forma de viver. Porque quando pegamos os detalhes do texto bíblico, nós percebemos que às vezes fazemos mais do que é necessário e fazemos menos do que é importante que façamos. Quando eu paro para pensar sobre isso, e quando eu pego o texto, e se vocês perceberam, eu li mais sobre o último livro da Bíblia. Porque quando eu pego o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, ou o livro das Revelações, para aqueles que não têm aí um conhecimento um pouco mais aprofundado, diz: não, pastor, esse é o último livro, é o final de tudo.
Mas quando vamos estudar o texto dentro, percebemos que esse livro não trata apenas do final. Pelo contrário, ele fala desde o começo e até antes desse começo. O que nós precisamos entender, e aqui já é uma das coisas que me faz se posicionar diferente, é que Deus não existe. Porque a existência precisa de um começo, meio e um fim. Deus, quando foi falar com Moisés, dando a ele uma referência para quem não conhecia, ele diz: olha, diga a Faraó que o eu sou apareceu a ti. Se pegarmos Jesus, ele também usa essa expressão várias vezes. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele usa essa expressão em várias situações. Porque eu preciso entender isso, que Deus é e não Deus existe. Deus existe, tem que ter um começo. Existem 3 tempos. Quantos tempos? Quantos tempos? 3 tempos. Existe a eternidade. A eternidade Deus criou lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A eternidade é um tempo para o mundo espiritual. Deus criou o segundo tempo, o Cromos, que é esse que nós estamos inseridos dentro. Deus criou isso no 4º dia, quando fez o sol, quando fez a lua, para marcar estações, para dividir dia e noite. Nós vivemos dentro deste tempo, o tempo Cromos. Então, eternidade para o mundo espiritual, tempo Cromos para o mundo físico. Deus, mesmo estando dentro desses 2 tempos, Deus existe no tempo dele, que o texto bíblico chama de Kairos. Se pegarmos vários textos, veremos Deus falando sobre o seu tempo e não o nosso tempo. Por exemplo, o Salmo de número 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando? Isso na prática é real? Chorei hoje à noite, amanhã eu estou sorrindo. Então o texto está errado? Então o texto não é verdadeiro? Percebe-se que aqui não é um tempo Cromos. Percebe-se que aqui não é um tempo aqui do mundo físico, mas sim um tempo de Deus e não de homens. Pastor, tem um outro texto para tempo de homens? Tem, foi citado já, o pastor Fabiano citou. Eclesiastes capítulo 3, para todo propósito debaixo do céu, há um tempo determinado por Deus. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo disso, tempo daquilo. Ele fala 17 vezes a palavra tempo. E esse tempo aqui faz relação ao tempo humano, ao tempo Cromos, que nós chamamos pelo fato dele ser cronometrado. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente para mudar a nossa posição, sairmos de uma religiosidade e entrarmos numa intimidade, é que Deus, ele vê as coisas diferente de nós. Deus não vê como nós vemos. Deus não interage conosco segundo as nossas emoções, porque as nossas emoções são terrenas e cabe apenas para nós. Deus é diferente. Quando observamos, pelo menos lá do livro de Apocalipse, no texto em que fizemos leitura, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, isso é, eu sou o começo e eu sou o final. Ele trouxe uma informação do final, antes mesmo de ter criado o primeiro homem. O livro das Revelações diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus está lá na frente. Ele olha para mim hoje
e não me vê hoje, Ele me vê o amanhã. Ele sabe por onde eu vou trilhar, Ele sabe as decisões que eu vou tomar, Ele sabe das escolhas que eu vou fazer, Ele sabe qual é o meu final. Por isso nós precisamos ouvi-lo, por isso nós precisamos desta intimidade com Ele, porque em João 15:15, no texto que lemos, Jesus disse: eu não quero que vocês sejam servos. Servos aqui no grego, tolos, escravo, aquele que não tem opção, aquele que não tem escolha, aquele que apenas obedece por livre e espontânea obrigação. Ele diz: eu vou chamar vocês de amigos. E ele explica o porquê que eu vou chamar de amigos. Coloca o texto aí, João 15:15. Ele diz: olha, eu vou chamar vocês de amigo porque tudo aquilo que o meu Pai falar comigo, eu vou antecipar para vocês. Está aí o segredo. Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Religiosidade, servo. Intimidade, amigo. Só para você entender uma coisa, quando nós paramos para observar o texto, em especial em Apocalipse, no texto em que fizemos leitura, Apocalipse capítulo de número 19, verso de número 7, Jesus traz uma informação para João, lá na ilha de Patmos, e diz: João, ele abre a revelação, João vê, João avista um cenário, e o texto diz que Deus começa a trazer a informação para ele: ei, chegou um tempo, regozijemo-nos, alegremo-nos, demos glória ao Pai. Por quê? Porque agora chegou o casamento, bodas do Cordeiro. Se pegarmos no começo do livro de Apocalipse, o próprio João testifica quem é o Cordeiro, aquele que foi morto e reviveu, aquele que se fez carne, habitou entre os homens, foi à morte, morte de cruz, 3 dias depois ressuscitou e depois subiu aos céus novamente. Então nós vemos aqui ele trazendo uma informação lá da frente. Pastor, quando é que vai ser isso? Se o arrebatamento acontecer hoje, será no final de 7 anos. Se o arrebatamento não acontecer hoje, esse texto está indicando para depois do arrebatamento. O que é o arrebatamento? Um monte de gente vai sumir de uma vez só, em todo o cenário mundial. Um monte de gente que servia e que tinha um ponto em comum, servia a Deus através do texto bíblico e tinha como intimidade o próprio Jesus. E aí quando eu começo a observar, eu vejo, se você der sequência no texto, fugiu aqui, Apocalipse capítulo 19, abre aqui só para a gente acompanhar o raciocínio, verso de número 7, olha que interessante, o texto diz lá no finalzinho: e já a sua esposa se aprontou. Ele diz: as bodas do Cordeiro chegou, o casamento do Cordeiro chegou, a esposa já se aprontou. Que esposa é essa? Se formos para o livro ou a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, geralmente nós usamos esse texto para celebrar casamentos. Ali nós vemos o apóstolo Paulo falar sobre marido e mulher. Ele começa dizendo assim: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E ele começa a dar exemplos disso. Depois ele diz à esposa: esposa, ame o seu marido, sujeite-se ao seu marido, assim como a igreja está sujeito a Jesus. Se você abrir no verso de número 32, coloca aqui para mim, Efésios capítulo 5, verso de número 32. Oh glória!
Está escrito assim: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Qual é a noiva que se aprontou lá em Apocalipse capítulo 19, verso 5? Lá já fala da esposa. Efésios capítulo 5, verso 32, fala de um grande mistério. Se eu pego Colossenses capítulo de número 1, vocês anotam aí e procura. Verso de número, acho que é 16, não me foge a memória. Esse não estava no script. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, ele diz assim, a igreja de Colosso, ele diz assim: existe um grande mistério que foi oculto desde o princípio, passando por gerações e gerações, mas agora foi revelado. Que mistério é esse? E ele diz: esse mistério é Cristo em vós. Deixa eu explicar uma coisa para você entender. Antes de criar alguma coisa física, Deus já tinha criado seres espirituais. Deus já tinha criado céus, lugares espirituais. Houve um problema no céu, uma rebelião. O texto diz que o nosso hoje adversário, o querubim ungido, levou consigo uma terça parte desses anjos e se rebelaram contra Deus. Deus não se levantou para brigar com eles. Deus deu uma ordem a Miguel, Miguel se levantou e esse resolveu o problema. O texto diz que este foi lançado à terra. Agora a terra que era perfeita ficou um caos. Agora não podia mais ser habitada. Então Deus estabelece um projeto. Esse projeto nós o chamamos de cristianismo. Este projeto onde Deus decide: eu vou casar, eu vou ter uma intimidade com a minha criatura. Quer ver uma coisa? O que é esposa? É um nome próprio? Quando é que alguém recebe esse nome? Quando tem compromisso, quando se unem. Deus decide se unir com a sua criatura. O texto diz que Deus começa agora a criar para essa criatura habitar, e isso é chamado de fundação do mundo. Deus começa a organizar todo o globo. Deus começa a dar condição para essa criatura habitar ali. Deus já tinha criado antes, criado seres espirituais que nós chamamos de anjos. Deus deu aos anjos corpos espirituais e não físico. Agora, para o ser que habitaria na terra, a qual ele decide ter um relacionamento íntimo, ele precisa dar componentes da terra para que ele habite na terra. Então Deus fez um corpo terreno. Agora, com o corpo terreno, Deus decide fazer algo diferente. Eu quero que eles tenham características minhas. Aí o texto diz que Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. O texto diz que Deus na terra criou o melhor lugar e colocou o homem ali dentro. Agora estava habitando ali e Deus tinha comunhão com ele. Qualquer hora eu acerto o microfone num cabo desse. E o texto diz que em determinado momento essa sua criatura pecou, trazendo aí uma separação entre eles. E
Deus, na sua santidade, não podia mais descer e falar com ele. O apóstolo Paulo diz que houve um desligamento, uma destituição. O pecado nos destituiu da glória de Deus. Então Deus começa agora a trabalhar. O interessante é que Deus já dá indícios do seu projeto logo no começo. Já em Gênesis 3:15 ele diz: olha, da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente, porém essa vai ferir o seu calcanhar. Deus traz aqui uma mensagem para o futuro, e num futuro bem distante deles. Isso demorou 1500 anos para acontecer. Nesse período aonde Deus preparava a mulher aqui é Israel, a semente da mulher aqui é Jesus, o Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Oh glória, um pouquinho tá. Fiquei até preocupado agora. Eu gosto do pastor Fabiano, porque ele conta umas histórias, a gente se envolve e vai logo. Agora eu tenho que ficar explicando argumentos. E o texto bíblico diz que Deus começa a trabalhar para que isso aconteça, para que o seu projeto aconteça. Nesse período de 1500 anos, Deus abre uma salvação diferente da de hoje. O texto bíblico diz que todos aqueles que foram salvos antes de Jesus vão para o seio de Abraão, não podem ir para o céu, porque no céu não entra pecados. E Deus estabelece uma regra ali no tabernáculo: para aquele que pecar oferecia um sacrifício. E este sacrifício de animais não era suficiente para remover pecados, era só para cobrir a ira de Deus. Passados esses 1500 anos, o texto diz que agora o verbo se faz carne, isso é, Jesus vem no ventre de uma moça. Jesus cria o corpo dentro do ventre dela, a gestação ali de 9 meses. Só para você entender, o único milagre que aconteceu foi a fecundação, o restante foi tudo natural. E agora Jesus encarnado, o próprio Deus em corpo humano, começa a trazer aí, a colocar em prática esse projeto. Esse projeto que nós chamamos de cristianismo, no começo era chamado de evangelho. Se pegarmos Gênesis capítulo 2, verso 10 e 11, nós vamos ver um anjo dizendo aos pastores: eis que trago boas notícias de salvação. Nasceu hoje lá em Belém aquele que há de salvar o mundo. Boas notícias é o significado da palavra evangelho. Hoje nós não chamamos mais evangelho, nós chamamos de cristianismo. Então esse projeto chamado cristianismo é diferente do religioso. Pastor, o que é religioso? Vem da palavra religare no latim, o homem tentando buscar Deus, o homem tentando justificar perante Deus. E cristianismo? Cristianismo é o oposto. É Deus buscando o homem, é Deus justificando o homem. Romanos capítulo 8, verso 1: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se eu pego, não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ali é o próprio Deus quem nos justifica. Quando Jesus chega, Jesus começa a fazer a diferença. Por quê? Porque ele começa a escolher pessoas. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer: você foi escolhido, mas com um pouquinho mais de convicção. Pega João 15:16.
Posso contar um segredo para vocês? Vocês só estão aqui porque Deus quis que estivessem. Não foi escolhesses a mim, foi eu que escolhi vocês. E Deus escolheu vocês para ser noiva. Deus nos escolheu para um dia casar conosco. Deus não nos escolheu para sermos escravos. Deus nos escolheu para termos intimidade. Sabe o que é interessante? Quando Deus nos chama, Deus começa a falar de fora para conosco, começa a colocar pensamentos, começa a usar pessoas para dizer: ei, rapaz, é importante você ir para a igreja, é importante você conhecer a Bíblia, é importante você buscar em Deus a solução para a sua causa. E aí nós damos ouvidos a essas informações, procuramos uma igreja. Nesse período em que procuramos uma igreja, ouvimos a palavra. Quando ouvimos a palavra do Espírito Santo e nós decidimos, é porque o Espírito Santo nos convenceu. Quando Ele nos convence, nós confessamos: eu quero aceitar Jesus, eu quero viver com Jesus. Quando eu falo isso, quando eu verbalizo isso, o Espírito Santo entra dentro de mim. Agora Deus vai estar dentro de mim. Ei, deixa eu contar aqui um mistério para ti. Abraão não foi crente, mas ele não tinha o que você tem. Jó não é uma referência de paciência, mas ele não tinha o Espírito Santo, você tem. Pode pegar qualquer um do Antigo Testamento. Elias não foi o cara que orou e Deus mandou fogo do céu? Não tinha o Espírito Santo. Escuta isso. Jesus morreu na cruz só para a igreja. Escuta isso. Porque quando eu escrevi essa frase, eu levei um choque. Jesus morreu na cruz somente para a sua noiva, para mais ninguém. Jesus não morreu na cruz para os seus amigos do Antigo Testamento. Jesus não morreu na cruz para aqueles que serão salvos na tribulação. Jesus morreu na cruz para aqueles que irão casar-se com Ele. E Jesus morreu na cruz para termos intimidade com Ele. E não formalidade apenas. Eu sou, bom dia, boa noite, preciso disso ou daquilo. O Senhor tem que me dar isso, o Senhor tem que fazer aquilo. Deus não morreu na cruz para isso. Deus morreu na cruz para acompanhar você. Pastor, Deus sabe de tudo. Legal, glória a Deus, Ele sabe mesmo. Agora, o quanto você sabe dEle? Porque não dá para casar com alguém que eu não conheço. Pastor, e um religioso, como é? O texto diz: olha, naquele dia chegarão pessoas que dirão: no meu nome eu expulsei, no seu nome eu curei, no seu nome eu fiz sinais, maravilhas, eu fiz um monte de coisa no seu nome. E o que Jesus vai dizer? Não conheço vocês. Então fazer não é sinônimo de intimidade. Ser
é sinônimo de intimidade. Tem gente que a gente olha e fica apaixonado. Por quê? Porque o Espírito Santo está ativo. E tem pessoas que a gente olha e diz: será que é? Será que não? Confessou Jesus? Confessou. Aceitou, mas o Espírito Santo só está lá porque ele fez isso. Não tem poder de decisão nenhuma. Alguém não se interessou em conhecê-lo. Sabe o que é legal? O Espírito Santo, desde o começo, resolveu registrar acontecimentos. O Espírito de Deus usou pessoas para deixar para nós um livro, e nós chamamos esse livro de Bíblia. No grego, biblon ou biblos, que significa pequenos livros. Esse livro narra histórias e conta fatos, mas a mensagem só é revelada para quem tem o Espírito Santo ativo. Quem não tem o Espírito Santo ativo pode ler a Bíblia 1 milhão de vezes, não vai entender nada. Pode ler a Bíblia 2 vezes no ano, não vai entender nada. Por quê? Porque o Espírito Santo não está explicando, não está trazendo à tona. Então eu faço, mas eu não sou, eu não o conheço. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não adianta eu ser religioso, não adianta nada o rótulo, o que manda é o conteúdo. De que vale uma boa capa se o conteúdo não tem nada? De que vale uma aparência religiosa se o fruto do Espírito não existe? Eu olho para a história e vejo um homem chamado Martinho Lutero. Já ouviu falar desse cara? Esse cara estava fazendo faculdade de Direito. E um dia, voltando para casa, tinha uma grande chuva, começou a cair raios. E ele, com medo de morrer, resolve fazer um voto para Santa Luzia. Ele diz: se eu chegar em casa vivo, eu vou largar tudo e vou para o mosteiro Santo Agostinho. E a história diz que ele não morreu ali com os raios, e ele cumpriu o seu voto, foi para o mosteiro. Dos internos, ele era o mais aplicado. Das atividades, ele era o que mais se dedicava. Ele só tinha um problema: quando ele olhava para Deus, ele via um Deus irado, querendo matá-lo, querendo corrigi-lo. E quanto mais ele se empenhava em fazer, mais ele olhava para si e só via os seus pecados. Aquilo o atormentava dia e noite. A pessoa que estava aos cuidados dele tinha muita dificuldade, porque ele se dedicava ao extremo. Mas a sua dedicação não gerava a ele paz. Daqui a pouco eu acerto, ou ele me acerta. Aleluia, Jesus, ajuda a ficar crente. Fica de pé. Teve um dia que Lutero recebeu uma porção da Bíblia para estudar, e ele se deparou com o texto de Paulo escrito aos Romanos, que dizia: o justo viverá da fé. Aquilo libertou ele. E o meu justo
viverá da fé. O Espírito Santo entrou dentro dele. O Espírito Santo rasgou o entendimento dele. E ali ele descobriu que não era o que ele fazia que importava de verdade, e sim quem ele era em Cristo Jesus. O religioso procura fazer alguma coisa para mostrar que ele é. Quem tem intimidade não está preocupado em mostrar nada para ninguém. Ele sabe a sua origem. Ele entra e sai sem fazer vergonha. Ele sabe a forma certa de falar, e quando erra, é homem o suficiente para ir consertar os erros. O religioso, ele procura de alguma forma maquiar algumas coisas. Quem tem intimidade não está preocupado com isso, porque ele sabe quem justifica é Deus. Alô? Ei, crente, o Senhor está nos chamando para uma intimidade maior. O céu está aberto para nós. Eita Deus, deixa eu contar aqui um segredo para você. O texto diz que quando Jesus deu o brado na cruz, dizendo: Pai, está consumado, a ti eu entrego meu espírito, a Bíblia diz que começou a trovejar, relampejar, o céu se escureceu, por 3 horas ficou escuro ao extremo. Lá no templo, a cortina que dividia o santo dos santos foi rasgada, diz o texto, trazendo agora, eita Deus, acesso àquilo que era inacessível. Deus glorioso, eita Deus, não podiam entrar, já que os sacerdotes não deixou ninguém entrar. No ano 70 todo o templo foi destruído e até hoje não construíram. Sabe por quê? Porque o céu está aberto para você. O céu está aberto para você. O Espírito de Deus, aleluia. Eita Deus, Ele está te convidando. Eita, deixa dessas coisinhas aí. Vamos agora entrar num nível diferente. Vamos agora conversar face a face, tete a tete. Chega de religiosidade. Deixa eu contar um negócio para ti. Eu cheguei aqui crente 4 anos atrás. Calça social, camisa social. Até para dormir tinha que ser de calça. E eu dizia: eu sou crente, meu filho, sou crente. Hoje esses dias alguém me viu de short. Eu disse: eita Jesus, vai escandalizar alguém. Porque Jesus falou comigo: Marco, às vezes você coloca sobre si um jugo para se achar crente. Mas o seu jugo só serve para você, não serve para mim. Porque eu não dependo do seu jugo para interagir com você. Eu já paguei o preço lá na cruz do Calvário. Eu não dependo do fardo que você produz para si mesmo. Aleluia. Sabe o que eu espero? Eu espero que você abra o seu coração e me convide para entrar. Deixa eu fazer parte. Deixa eu caminhar com você. Deixa eu dividir com você as suas dificuldades. Deixa eu te ajudar a superar os seus desafios. Oh, glória. Aleluia, louvado seja Deus. Fecha aí os seus olhos, fecha aí os seus olhos. Eu sinto que o Espírito Santo está aqui. Eu sinto que Deus quer te levar para um nível maior do que aquele em que você tem vivido até hoje. Edoria lamaçoumias, kendui, relei, arou, venante, alei, que anove. Você é noiva. Você é noiva. Outros me conhecem só. Você foi escolhido. Alguns
amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. Oh glória, segura aí um minutinho. Depois que Lutero entendeu que não era ele, Deus o levou para um outro nível. Agora ele sai do convento, vai para a faculdade. Agora ele vai fazer bacharelado em teologia. Agora ele começa a apacentar um rebanho. De repente começa a aparecer um monte de coisas no cenário que contraria o texto bíblico. Ele vai e escreve 95 coisas que estavam erradas, trazendo informações do texto bíblico, buscando aí um retorno para o princípio bíblico. Ficou conhecido como as 95 teses de Martinho Lutero. Isso afronta. Ele é excluído da igreja, mas não do reino. Deus prepara pessoas, esconde ele. E agora ele traduz a Bíblia do hebraico e do grego para o alemão, pois ele era da Alemanha. Se você for lá no museu em Alemanha, você vai ver lá, é a marca da língua, é as bases daquela língua. Esse cara foi o protestante, foi o que fez aí uma mudança total. Você está aqui hoje por causa dele. Ele foi a pessoa que Deus usou para ter uma reforma na igreja. E para quem tem o Espírito Santo ativo, clama por uma outra reforma. Porque agora o protestantismo está se afastando
o Espírito Santo fala dentro de mim: será que eu consigo achar alguém aqui hoje que tenha disponibilidade de entrar numa comunhão mais íntima com Deus, ao ponto de servi-lo, ao ponto de ser útil no seu reino, ao ponto de se importar com gente, não com coisas. Feche aí os seus olhos. Eu vejo Deus trabalhando no nosso meio. Eu vejo Deus trazendo em nós uma consciência diferente. Não é o que você faz que dá a Ele o poder para te abençoar. Não é o que você faz que habilita Ele de te usar. Mas sim quem você é. Você é noiva porque Ele te escolheu, porque Ele te chamou, Ele perdoou os seus pecados, Ele está no processo de cura na sua vida, sarando as feridas, e Ele só não te curou por completo porque você ainda não abriu para Ele passar o remédio certo. Mas Ele está aqui nesta noite. É só chamar. Aleluia. Oh, glória. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Eu sou teu Pai, é só chamar. Eu sou teu Pai, é só chamar. Estenda sua mão assim, ó. Eu sou teu Pai, é só chamar. Eu não posso finalizar sem Eu antes. sou teu Pai. Temos alguém no nosso meio que ainda não se decidiu para Jesus. Você não tem noção do que você está perdendo. Eu quero abrir aqui uma oportunidade para você. Se você deseja aceitar a Jesus, erga a sua mão assim com a minha. Nós vamos orar juntos.
Porque o texto bíblico diz que aquilo que a igreja ligar aqui na terra é ligado lá na eternidade. Talvez você já até esteve na presença de Jesus, mas saiu, se afastou. E o Espírito Santo trouxe ao seu coração o desejo de retornar. Se tivermos alguém, é o seu momento. Temos não? Está com a mão estendida aí? Quer retornar? Chega aqui na frente. Oh glória, eu sou teu Pai, é só chamar. Eu sou teu Pai, é só chamar. Se você soubesse o privilégio que é servir ao Senhor em intimidade, se você soubesse o que é ter acesso diretamente ao Pai, quantas vezes a gente tem vontade de surtar por causa de algumas coisas que saem do controle, mas a presença dele faz toda a diferença. Ela nos acalma, ela nos leva a uma tranquilidade, uma paz que até o raciocínio não consegue entender. Temos mais alguém? Vem cá. Eu sou teu Pai, só chamar. Pastor Alicimar. Eu sou teu Pai, é só chamar. Esse momento é um momento de individualidade. Mesmo estando num coletivo, é você e Jesus. Ninguém pode interferir nesse momento. Ninguém pode te obrigar. É apenas você e Ele. Insisto ainda mais uma vez. Tem mais alguém que deseja? Tem não? Pastor Elano, está crente hoje? Vem cá, só mulher, olha a mulher. Deus, nós te louvamos, porque essas vidas entenderam, Senhor, a tua voz. Elas compreenderam o teu chamado. Deus, nós queremos entregá-las diante do Senhor nessa noite e pedir que o Senhor guarde os seus corações, que o Senhor guarde as suas mentes, que elas sejam, Senhor, seladas, Deus, essa decisão selada no céu nessa noite. Que elas nunca venham desistir de buscar o Senhor, porque o Senhor é a nossa melhor parte. Deus, nós abençoamos as famílias delas, os sonhos, os projetos, a vida, tudo que elas vierem a fazer, que a tua boa mão esteja com elas, Senhor. Escreve o nome delas no livro da vida, Pai, e que elas sejam fortalecidas nessa noite para essa nova caminhada, esse novo tempo, para esse novo tempo com o Senhor. Nós as abençoamos nessa hora. Nós liberamos sobre elas, Senhor, sobre elas a tua bênção, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia. Liberamos sobre elas, Senhor, a presença do Senhor. Liberamos sobre elas um tempo novo com o Senhor. E que elas sejam testemunhas vivas por onde passarem, para ganharem outras pessoas para ti. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Estenda a mão aí. Você não pode sair daqui de mão vazia. Estenda as mãos aí. Deixa eu liberar uma palavra do céu para a sua vida. Essa semana Deus vai te surpreender. Esta semana Deus vai te surpreender. O Espírito de Deus me mostra coisas que estavam já travadas, ao ponto de alguém desistir e dizer que não daria mais. Mas eu vejo Ele tomando nas mãos e dizendo: chegou a hora. Chegou a hora.
Aleluia, sou verdade. E quando chega o tempo de Deus fazer, quem é que impede o seu trabalhar? O texto diz que operando Ele, quem é que vai impedir? Está com a mão aberta aí? Deus, em o nome de Jesus, nós oramos agora porque entendemos que o Senhor nos ouve. Entendemos, Deus, que o Senhor nos chamou para sermos dispenseiros da Tua bênção. Coloca na mão do Teu filho agora. Coloca na mão da Tua filha agora. Pois se o Senhor sondar o coração dele, se o Senhor sondar o coração dela, o Senhor saberá o que realmente ele e ela precisam. Deus, eu ainda estou com a palavra de quarta-feira. Deus dá o que Ele precisa, mas também dá o que deseja o coração, Senhor. Porque eu sei que o Senhor sabe como abençoar, porque eu sei que o Senhor sabe como honrar. Eita Deus da glória, ó Pai, remove céus e terras, se forem necessários. Atrasa o tempo ou adianta, pois o Senhor é o tempo. Ó Deus, em o nome de Jesus, que nós saiamos daqui diferentes e de posse da Tua bênção. Em o nome de Jesus, receba aí e feche a tua mão e aplauda ao Senhor nessa noite. Amém. Amém. Quarta-feira nós estaremos aqui às 19h30. Se você sentir de Deus, venha, viu? E se eu não sentir, pastor, vem também. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.